Agostinho, vamos direto para Manaus, né? A Vamos. gente já segue no assunto aqui, porque tem um chamado da repórter Thaís Gama, né, para falar sobre a situação dramática, né, vivida na capital do Amazonas. Thaís, bom dia para você. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Agostinho também, todos os ouvintes do Jornal Gente. A situação em Manaus não mudou muita coisa, apesar de muita ajuda. Chegou um carregamento de 70 mil metros cúbicos de oxigênio para a capital amazonense, que veio de Belém, isso através de uma aquisição do Estado por meio da fornecedora White Martins, para atender as unidades de saúde que há 2 dias registraram falta de oxigênio e até também chegando a afetar a rede particular de saúde do Amazonas. A situação não foi diferente do cenário desastroso que a mídia vem mencionando todos os dias, informando, trazendo esses relatos fortes, inclusive dos profissionais da saúde relacionados aos casos da Covid-19. Temos a questão da transferência, o apoio dos outros estados em receber os pacientes, se propuseram a receber esses enfermos da Covid-19. 9 pessoas já estão no Piauí, 7 no Distrito Federal e também 12 encaminhados ao Maranhão. Uma força-tarefa que foi montada pelo Comitê de Resposta Rápida Enfrentamento da Covid-19 monitora o abastecimento do produto nas unidades de saúde. Algumas maternidades receberam o oxigênio para atender os recém-nascidos e as gestantes que estão nessas unidades. A Fundação de Vigilância em Saúde, no boletim epidemiológico mais atualizado, que foi o de ontem, na sexta-feira, trouxe o diagnóstico de 3.151 novos casos da doença, e isso eleva para 226 mil o total de pessoas infectadas no estado. Esse boletim só mostra a realidade da superlotação das unidades de saúde, e temos também um número recorde negativo. São mais de 6 mil mortes por complicações da Covid-19 nessa sexta-feira. O recorde também negativo está em sepultamentos. De segunda a sexta-feira, nós tivemos um total de 913 sepultamentos na capital amazonense, 213 em um único dia. É um novo recorde nessa segunda onda da pandemia de Covid-19. A gente tem relatos de profissionais de saúde que não só mencionam a superlotação, como a exaustão mental de atendimento de pacientes. Um único profissional atende 10 pacientes em uma unidade de saúde. A situação no Amazonas, a gente tenta mudar com a sensibilização da população, informando, mas a responsabilidade social é importante nesse momento, porque continuam as apreensões, as detenções de pessoas que descumprem o toque de recolher, que inicia às 7 horas da noite, segue até às 6 da manhã, e a Secretaria de Segurança Pública relatou que 4 pessoas foram detidas por descumprimento, também veículos apreendidos fora do toque de recolher e sem as necessidades, de acordo com elas, obedecidas pelos critérios do decreto governamental. Então, as medidas de segurança foram ampliadas e os números continuam a subir, o que acaba assustando também a população. A gente tenta mudar esse cenário, mas esses são os retratos da realidade vivida no Amazonas. O prefeito da capital amazonense, Davi Almeida, chegou a pedir ajuda dos defensores da floresta, que se unam também para salvar vidas com a doação de oxigênio para as unidades de saúde, porque a situação, a demanda é altíssima, tem um déficit de 48 mil metros cúbicos, e o que eles podem oferecer, a produção diária de apenas 28 mil metros cúbicos, não atende metade das unidades, tanto da capital quanto do interior do estado. Thaís, você estava falando do número de mortos, né? Eu estava pegando aqui um levantamento, viu, Pedro? Como a Thaís falou, o número de enterros bateu o recorde nas últimas 24 horas. Enterros em Manaus. De ontem para hoje, 213 enterros registrados ontem em 24 horas. E aí você pega, no dia 10 de janeiro foram 144 enterros. No dia 11 de janeiro, 150. No dia 12, 166. No dia 13, 198. E no dia 14, 186. E agora, como disse a Thaís, 213 ontem. Então, quando a autoridade diz, não dava para imaginar, não dava para projetar, essa gente faz o quê?
Essa gente faz o quê? O que há de mais importante hoje pro prefeito que tá chegando? Em Manaus, ele tá chegando agora. Mas ele sabia, né? Quando ele decidiu com o partido dele, acho que eu vou ser candidato. Né? Porque eu vou ser melhor que o que tá aí. Ele não tinha noção de que talvez fosse bom já começar a pensar em cilindros de oxigênio. O governador do estado não achou que poderia faltar, porque agora vem um monte de desculpa, dizer, há um monopólio, só uma empresa pode fornecer. Bom, mas descobriram agora? Nós estamos numa época de pandemia, né, Pedro, em que você altera tudo. Não precisa mais de licitação. Com uma canetada, a autoridade tem direito de quebrar alguns protocolos em função da premência da situação. E esses números que você trouxe, você vai perguntar para a Thaís, já que ela está conosco aqui, que ela está lá em Manaus ao vivo, né, trazendo para a gente as últimas informações. Esses números eles são importantes, Agostinho, para dar uma justificativa para o nosso ouvinte, né, do porquê, talvez, do assunto permanecer tanto tempo aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Você imagina se 5 aviões tivessem caído em 5 dias seguidos? É mais ou menos esse o número de uma tragédia quando cai um avião. Qual seria a cobertura que a Rádio Bandeirantes estaria fazendo? Agora, porque essas pessoas morreram no hospital, asfixiadas, né? Nós vamos deixar esse assunto um pouco de lado? Não tem como. Não tem como deixar esse assunto de lado. São 5 aviões que caíram aí nos últimos dias em Manaus, né? Fazendo aqui uma analogia com o número de mortos. Você imagina qual seria a cobertura da imprensa sobre esse assunto. São vidas da mesma forma. São pessoas que estão morrendo. Eu ainda entendo que de uma maneira mais grave, quando você fica sabendo que parte desses que estão sendo enterrados lá em Manaus morreram asfixiados, ou seja, puxavam o ar e não vinha. É desesperador você imaginar uma situação como essa. Não, assim, não dá para imaginar mesmo, né? Falta o ar pra gente só de pensar. Só de pensar. E a gente conversava ontem com o prefeito de Manaus, no Manhã Bandeirantes, o Datena, perguntou para ele, e ele falou que mesmo bom, tudo é subestimado, né? Nesse país tudo, ainda mais em relação à pandemia, até dá para entender que os números não sejam precisos mesmo. Mas ele disse que tem muita gente, lógico, morrendo nos hospitais, e essas mortes são contabilizadas, mas tem gente, Pedro, morrendo em casa. Tem gente morrendo em casa, sem ar. E eu queria perguntar para Thaís, bom, houve aquela mobilização toda, né, populares, até apelos em redes sociais para as pessoas fazerem doação de cilindros, e a gente viu, né, aquela cena de guerra, né? É um cenário de guerra, as pessoas chegando, correndo com o cilindro, porque cada segundo, e não é exagero, um segundo que você demore para instalar um cilindro de oxigênio pode significar a morte de uma, de duas, não sei quantas pessoas. Eu queria perguntar para você, Thaís, e eu sei que talvez essa resposta não seja tão fácil, mas qual é a condição agora, depois desses cilindros, desse oxigênio que chegou, esse reforço e tal, se tem algum cálculo de quanto tempo esse estoque de oxigênio ainda resiste, Thaís? O comitê não passou essa informação, eles estão fazendo o monitoramento, os órgãos responsáveis estão nesse abastecimento do produto nas unidades de saúde, mas eles sempre tratam assim de 2 a 3 dias o que chega para atender a necessidade, porque o uso diário é de 76 mil metros cúbicos. Essa é a necessidade para atender os pacientes que estão na rede estadual de saúde. Então, as pessoas que estão em casa vão à parte, vão por fora e vão até a fornecedora tentar encher e deixar o cilindro que eles têm disponível em casa para atender os pacientes. Ontem nós chegamos a falar durante a programação com um homem que não quis identificar. Ele tem a esposa, 2 filhos e o genro ainda e a ex-sogra infectados, e ele está fazendo revezamento de cilindro com essas pessoas que estão infectadas e estão em casa, em tratamento, porque quando ele buscou atendimento nas unidades de saúde, foi orientado a procurar outra chegou a procurar 4 unidades de saúde e não teve esse atendimento. Então, é uma parcial dada de 2 a 3 dias e outras remessas estão chegando na capital amazonense para fazer esse atendimento. Anjos estão ajudando
a população do Amazonas, porque esse carregamento está chegando de forma gradativa na capital amazonense. Vai chegar uma remessa de Porto Velho para atender também aos pacientes do Amazonas, uma vez que é muito mais complicada a situação aqui do que nos outros estados que também registram. No sul do Amazonas, em Humaitá, houve também um registro de falta de oxigênio, então não é só como o cenário apontado pelo governo do estado em Manaus e na região metropolitana. No sul do Amazonas também houve o registro da falta de oxigênio, que tem prejudicado as pessoas, principalmente que estão internadas nas unidades de saúde. E o caso curioso, não os pacientes que estão na UTI, e sim os pacientes que estão em leitos clínicos, são eles que dosam o oxigênio. Na UTI é o próprio médico, então eles utilizam ainda mais o oxigênio, o paciente que está em leito clínico, em sua maioria no Amazonas, o que complica ainda mais e o que deixa incerto essa possibilidade de atendimento de 2 a 3 dias de consumo. Thaís Gama conosco direto de Manaus, trazendo as informações aqui na Rádio Bandeirantes. Bom trabalho para você, Thaís. A gente volta a se falar. Obrigada a você e a todos os ouvintes do Jornal Gente.